Olá, eu sou mestranda Alice, eu estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Química. Meu mestrado é um mestrado profissional em Química em Rede Nacional e eu vou apresentar o meu trabalho solicitado pelos professores de Química 3, que tem como tema glicose. Esse trabalho foi solicitado pelos professores e, na verdade, ele é um capítulo do livro onde os alunos eles iriam escolher esse capítulo do livro e através desse capítulo do livro nós tínhamos como um tema abordar uma aula de como que a gente trabalharia esse tema nas nossas aulas de química. Então, o capítulo do meu livro é sobre glicose, envolvendo a glicose escravidão, a molécula histórica brasileira. O meu trabalho, eu vou propor uma proposta transdisciplinar, que ela relata a introdução, né? Tem como introdução 3 disciplinas do conhecimento, envolvendo a química, envolvendo a biologia, envolvendo a história. Não tem como eu trabalhar esse capítulo do livro relacionado à glicose sem, principalmente, né, na questão histórica, e também na questão biológica, né? Então, vamos trabalhar essas 3 áreas do conhecimento. A questão norteadora do trabalho é como prover a transdisciplinariedade entre essas disciplinas, tanto a química, quanto a biologia, quanto a história, a partir do tema principal, que é o tema do capítulo do livro, que é sobre glicose. Tá? O terceiro ponto é a proposta transdisciplinar, que depois que os professores eles incluírem, né, esse tema nas suas áreas de conhecimento, depois que os alunos tiverem o tema inserido, né, nessas disciplinas, nós vamos promover, os professores das 3 áreas, uma feira transdisciplinar envolvendo o tema glicose, que vai ser relatado posteriormente, né, nesse trabalho. E como resultado final é unificar a área esse tema, né? Unificando esse tema e principalmente a questão de utilizar o trabalho coletivo, então dos alunos, professores e toda a comunidade escolar. De acordo com a BNCC, o que significa, né, a transdisciplinaridade? O prefixo trans, ele significa dizer aquilo que ela está além das disciplinas. Então, ele não vê a disciplina como um objeto de conhecimento apenas de fragmentadas, de uma situação fragmentada, né? Então, ele vai muito além, né? Então, essas áreas, ela tem essas 3 áreas, no caso, onde vai ser compreendida, vai ser abordado esse conhecimento e vai além do que a disciplina aborda de maneira isolada. Tá? E ela tem por objetivo ajudar a compreensão do mundo, né, promovendo a diversidade e rompendo aquele isolamento da disciplina. Então, esse tipo de método, né, que é abordado, ele envolve várias áreas do conhecimento, aborda, na verdade, uma situação, problema ou um tema, no caso, propriamente dito, o tema desse trabalho que é sobre glicose, de uma forma, assim, mais abrangente, né, mais holística, né. Então, o assunto ele não vai ser de acordo fragmentado, e sim ele vai ser ter várias perspectivas, né? Alcança mais compreensão, né? E aprofunda mais o objeto de estudo a ser discutido. O que é glicose, né? A glicose ela é conhecida como o açúcar mais comum,
né? Então, ela é um carboidrato. Esse carboidrato, ele é um carboidrato chamado de monossacarídeo e ele é conhecido como as ozes, né? O que são essas ozes? As ozes, elas são conhecidas que elas têm um grupamento aldeído, né, chamado de aldose, ou cetoses com grupamento cetona. A glicose, na verdade, além de ela ter um grupamento, no caso, com uma aldoxila, né, ela é um aldeído, ela também é um poliálcool. Então, ela tem várias hidroxilas na sua estrutura. Então, aqui a gente apresenta a fórmula da glicose de maneira linear, como a gente consegue ver no slide, mas a sua forma correta representada é na sua forma cíclica, tá? Envolvendo uma cadeia fechada. Então, a sacarose, ela é um composto formado pela união da frutose, que é o açúcar das frutas, e da glicose. Essa união, na verdade, a gente acaba removendo a água, né, juntando essas duas estruturas, monossacarídeos, e formando um disacarídeo. Ela tem aspecto de um sólido branco, é bem conhecido, e possui um sabor doce. A forma de obtenção dela é encontrada principalmente na beterraba, conhecido como açúcar da beterraba, e também na cana-de-açúcar, que é o caso do Brasil. Então, essa proposta transdisciplinar, ela vai ser uma feira transdisciplinar envolvendo o tema de glicose e escravidão, a molécula histórica brasileira. O que é um projeto, né, transdisciplinar? Ele vai abordar, no caso, as 3 áreas do conhecimento, né? Então, vai abordar diferentes disciplinas, no qual elas têm um tema em comum, que na verdade é o tema da glicose. É um único conhecimento, né, em diversas áreas. Tá? O objetivo é proporcionar um ensino mais abrangente, um ensino mais lógico, né, tendo uma chance do conhecimento maior dessa proposta trabalhada. Tá? E assim, o que a gente espera dessa proposta, né? Uma maior compreensão do tema, né? A valorização da cooperação, né? E a colaboração das diferentes áreas do conhecimento. O projeto ele vai acontecer por algumas etapas. Então, primeiramente, cada professor ele vai trabalhar na sua disciplina alguns temas relacionados em relação à glicose. Então, por exemplo, o professor de História ele vai trabalhar 2 temas. Então, principalmente, ele vai trabalhar com a questão da escravidão, principalmente na história, né, com a relação do trabalho escravo, principalmente na questão da cana-de-açúcar, e também vai trabalhar com a questão da escravidão nos dias atuais. E o que a escravidão levou, né, no trabalho da produção da economia do cana-de-açúcar. Então, o professor de História vai trabalhar com esses tópicos. Tá? O professor de Biologia, ele vai trabalhar com os tipos de açúcares, né? Como que a glicose ela atua no corpo humano e quais são as consequências e os sintomas quando a glicose, né, está no nosso corpo. Então, por exemplo, uma glicose alta, o que é uma glicose baixa, né? Quais são as consequências e os sintomas para isso. Já nós, professores de Química, nós podemos trabalhar com a questão da separação de misturas, principalmente com a questão de como é produzido o açúcar
e também os subprodutos que a cana-de-açúcar tem, além do açúcar. Com as estruturas, nós temos muito a questão da química orgânica. Então, o professor vai trabalhar a questão das fórmulas químicas. Dá para se trabalhar as diferentes fórmulas, tanto as fórmulas estruturais, com as fórmulas moleculares, a classificação das cadeias, que tipo de classificação tem, né, os açúcares, a questão da glicose, né, e tudo mais, a questão da isomeria, porque se tem muito a questão de isômeros relacionados à molécula da glicose. E também vai trabalhar com a questão da estrutura e sabor, porque dependendo da estrutura nós temos sabores, né, diferenciados em relação aos vários tipos de açúcares e às vezes tem, dependendo de açúcar ou não açúcar, é diferenciado a questão tanto da sua estrutura em relação ao sabor também, que remete à estrutura orgânica das moléculas. Então, o projeto final ele vai trabalhar com alguns estandes, e esses estandes eles vão propor alguns temas. Então, o primeiro estande vai trabalhar com um rumo à história, escravidão, cana-de-açúcar e trabalho escravo ontem e hoje, e a importância da economia. O segundo stand vai trabalhar da onde vem o açúcar, então vai trazer o fluxograma das etapas da fabricação do açúcar a partir, né, da fabricação da cana. Então vai se apresentar as etapas as etapas que nós temos até chegar no açúcar. O terceiro stand ele vai trabalhar com 2 experimentos químicos. E o álcool vem da onde? Nós sabemos que o nosso álcool ele vem da cana-de-açúcar. E como que ele vem? Então, o primeiro experimento vai ser utilizado através da ação enzimática da sacarose, então é um processo de fermentação. E o segundo experimento, a fermentação através das cascas de frutas, a questão da frutose. Num quarto stand, vai representar os tipos de açúcares. Então, vai representar, né, o açúcar comum, cristal, light, mascavo, demerara, açúcar de coco. Quais são as formas de obtenção desses açúcares e os tipos de fórmulas químicas, né, até para mostrar a diferenciação dos mesmos. No stand 5, vai se trabalhar com a questão dos monossacarídeos e os disacarídeos. Então, vai mostrar as diferenças dos disacarídeos, que é a maltose, a sacarose e a lactose, tá? Envolvendo o que são esses disacarídeos, as formas de obtenção, como que obtém eles e as suas fórmulas químicas e por que da sua diferenciação, tá? No quinto stand, vai se trabalhar com todo composto doce tem sabor agradável. Então, vai relacionar a molécula do etileno glicol, que ele é uma substância que tem sabor doce, mas ela não pode ser consumida por apresentar toxicidade. E a questão do glicerol, que, por exemplo, ele pode ser consumido, né? E aí vai se explicar a obtenção e porquê disso. No stand 7, vai se trabalhar com a atuação da glicose no corpo humano, quais são as consequências, os sintomas, relacionando a questão de se tem, o que é quando a glicose está alta, o que está baixa e quais são as consequências disso e quais são os sintomas através dessa informação. Tá? Do hemograma. E o último stand vai se trabalhar com adoçantes, são açúcares, né? E por que o adoçante ele é mais doce que o açúcar? Então, vai se trabalhar com a evolução dos adoçantes. Então, aqui eu pego o aspecto histórico também relacionado ao acetato de chumbo,
né, que é um problema da história. No livro ele aborda bastante essa questão, e a questão dos outros adoçantes que foram descobertos com a evolução do tempo, tá? Então, o desejo dessa proposta é abranger mais, através dessas diferentes disciplinas, um único tema, tá? Alcançar uma compreensão mais profunda e mais completa do objeto de estudo, e valorizar tanto a cooperação, a colaboração das diferentes áreas, das diferentes disciplinas, que nós temos a biologia, a química e a história, envolvendo um único tema, né, para promover uma visão mais abrangente, né, mais integrada e mais complexa do mundo. Então, esse é o meu trabalho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.